Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e hoje a gente vai seguir com aquela linha de projetos que são inspiração e são projetos não autorais aqui no nosso canal do YouTube. Essa semana a gente está falando tudo sobre a Residência OZ, uma residência localizada no município de São Roque, na verdade uma chácara, a mais ou menos alguns quilômetros aí da cidade de São Roque, no interior de São Paulo, onde a gente tem uma casa com duas suítes, a gente considera como se fosse uma tiny house, né? Uma casa bem pequenininha mesmo, para breve estadia. E a gente tem um projeto do escritório Andrade Moretim com fotos do Nelson Com, tá bom? A gente vai deixar todos os créditos aqui embaixo e a gente vai contar um pouco sobre o projeto dessa casa que a gente acha muito legal e muito interessante, tá bom? Então, só passando por algumas imagens aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que acontece tudo, né? Então, só dando um panorama geral aqui e vamos começar falando um pouco sobre a casa, tá bom? A gente tem uma casa, né, bem pequena de A gente tem uma casa bem pequena, que ela aparentemente é uma solução estrutural bem tranquila, bem interessante. Por quê? A gente vai ter um núcleo central, depois que a gente fizer o estudo das plantas aqui, vocês vão perceber, tem um núcleo central da área social da casa com duas suítes espelhadas. A estrutura dessa casa, né, ela vai ter um baldrame, né, que vai ligar de concreto aparente, que vai ligar essa casa e vai elevar também ela em relação ao solo. E baldrames são aquelas vigas, né, horizontais que elas ajudam a distribuir a carga, né, das paredes para as fundações, tá bom? Só para vocês, quem não é da área, também poder entender. E depois a gente vai subir uma estrutura de madeira, tá bom? Uma estrutura de madeira modular, bem modular mesmo, que ela vai fazer toda a estrutura das laterais da casa, né, apoiando o telhado, que a gente consegue ver nessa imagem, por isso que eu estou deixando essa imagem aqui, a gente tem um telhado inclinado aqui, tá vendo? Então, naquela imagem inicial, né, naquelas imagens de topo, a gente imagina que a casa é toda retinha, né? Só que quando a gente vê de lado, ela tem uma inclinação natural. Isso é bem legal e ajuda também, né, na questão do escoamento da água, né? A gente consegue ver aqui nas imagens laterais. E aí, o que a gente vai ter? Essa fachada que a gente está olhando aqui, que é a fachada principal, que é ligada ao deck também de acesso à casa, ela é a fachada sul da casa, então ela é completamente aberta, tá vendo? Ela é toda em vidro, né? E venezianas de alumínio anodizado na cor preta aqui. E lá no fundo ela é completamente fechada, a gente só tem uma janela seteira mais alta, é a fachada norte, mas de qualquer jeito a gente também tem a proteção e o filtro, né? Que essas árvores aí do fundo trazem pra gente. Então vamos para uma imagem lateral aqui para evidenciar um pouquinho melhor o que vai acontecer. Para as vedações laterais da casa, ela vai receber telhas, né? Telha sanduíche na cor azul, tá vendo? Então vai acontecer tanto o teto e as paredes laterais, elas são revestidas de telhas, tá bom? E por dentro a gente vai ter estrutura de madeira, né? E depois as vedações e também, né, as portas de correr em vidro e alumínio anodizado preto, tá bom? Além do deck, né, frontal, que é em deck de madeira aqui. Vamos passar outra imagem onde a gente consegue ver um pouquinho, né, do fundo da casa. Aqui é um policarbonato alveolar, né, que vai fazer o fechamento até a altura da seteira, né? Seteira é sempre quando a gente tem essa janelinha um pouquinho mais alta, tá? A gente chama de seteira, que a gente consegue receber um pouquinho menos de luz, porque ela vai ter um beiralzinho, né? E também vai poder, né, tá mais elevada em relação ao solo, então a gente tem um trecho menor. Só que o que é legal disso? Quando você abre, né, essas janelas de trás e as portas de vidro da frente, você consegue ter uma ventilação cruzada. Isso é uma solução térmica, né? Termicamente muito interessante. Além disso, uma outra solução legal foi o telhado, porque toda a água que cai aqui, ela não vai para uma calha e depois vai ao solo, né? Toda ela vai cair nesse canteiro que a gente tem aqui no fundo, e a casa é um pouco elevada, então vai estar protegida aí também, tá bom? Uma imagem, né, mostrando um pouquinho do detalhe, a gente consegue ver toda a estrutura de madeira aqui acontecendo, né? A gente consegue ver também toda a parte de vedação, né, no policarbonato alveolar e por cima a gente tem, né, toda a parte metálica aqui da telha metálica, a telha sanduíche, né, que vai fazer a vedação também lateral aqui da casa, e aqui a gente tem as portas, né, de alumínio anodizado que são de correr e que vão, né, deixar totalmente aberta, totalmente fechada essa parte da sala que é central e as suítes que vão estar nessas porções com veneziana de alumínio ali também, né, com possibilidade de abrir ou fechar. Aqui é uma vista da sala, que a gente consegue entender um pouquinho melhor como é que as coisas acontecem. Então, é uma casa muito simples, né? Quando você está dentro dela ou fora dela, você consegue entender a forma como ela é construída, né? Aqui a gente tem as vigas de madeira, aqui a gente tem os pilares de madeira, as paredes de vedação, aqui a gente tem o acesso à primeira suíte, né? O acesso à outra suíte fica no lado oposto.
Aqui a gente tem uma pequena sala de jantar, um estar externo, uma sala de estar aqui também interna. E aqui uma vista lateral, que serviria para a gente evidenciar um pouco mais essa questão do telhado, né? Mas a gente já conversou sobre isso anteriormente, uma região bastante privilegiada, como a gente consegue ver. Né? Uma outra imagem. Aqui a imagem dos fundos, né? Mostrando um pouco dessa parte da descida. Aqui a gente tem, né, uma parte também para provavelmente para a saída da coifa, né, e tudo mais nesse telhado já previsto também. E aqui uma vista lateral e vamos ver uma vista frontal aqui, que é interessante o quê? A gente tem um deck de madeira que vai circundar toda essa parte, criando uma varanda na parte frontal. Então a gente tem uma rampa bem suave de acesso aqui, que vai dar acesso a esse estar. E aqui a gente já consegue entender um pouco mais a casa também, né? Essa tiny house, né? Essa casinha pequenininha. E a gente consegue perceber, né, como é que ela funciona e que como uma casa com tão poucos elementos pode ter tanta beleza também. Né? Uma vista frontal, que eu acho que é a vista que mais resume a casa. A gente tem muito verde na parte de trás e tem esse bloco, né, que acontece sem de alguma forma agredir, né, a região. A gente tem uma parte que a gente tem uma clareira aí no lote, então a gente achou que ficou bem legal, uma solução bem interessante. E uma solução que também não de alguma forma, né, não foi uma casa grande ou uma casa muito larga, né, uma casa mesmo para uma breve estadia, né, então ela é uma casa bem jeitosa. E depois a gente vai ver isso melhor no estudo da planta, tá bom? E aqui uma vista simulando, né, aqui é um final de tarde, então a gente consegue ver com as luzes acesas, né, como é que tudo acontece. E, enfim, ali, ó, naquele ponto que eu falei que poderia ser para coifa, mas na verdade é para um fogareiro, tá vendo que eles têm lá dentro uma lareira, né, interna. Então, aquele tubo serve para isso. E aqui a gente tem um trecho da cozinha, a gente tem um trecho de sala de TV, né, que é lateral, e aqui é a cozinha. Vamos lá para a parte lateral da casa, mais uma simulação, né, também do pôr do sol aqui, né, lembrando que são fotos, né, na verdade não é uma simulação, uma foto real mesmo, que o nosso tirou lá. Então, mostrando, né, o pôr do sol com as luzes acesas, para a gente ter uma solução aí de quando, né, a noite chega, né, como é que essa casa ficaria, né, como é que ela se comportaria dessa maneira. E aqui a gente tem um resumo da sala, que a gente conseguiu ver essa coisa, né, de ter a lareira aqui embaixo, a parte da sala de TV, uma sala bem simples mesmo. A gente tem um piso todo em tábua corrida. A gente tem uma churrasqueira que está aqui, que é aquela churrasqueira de rodinha que vai lá para a parte externa também, né, para poder aproveitar aquela parte de fora. Né, uma outra vista aqui da parte de fora, então é a vista de quem está curtindo esse estar externo da casa. A gente gostou muito da solução e o terreno, claramente, né, ele é mais alto aqui do lado esquerdo, ele vai descendo, né, e se descortinando para esse lado direito aqui, né, como se fosse para frente da casa, para a fachada sul dela. Uma outra vista, eu acho que é como se ele estivesse chegando na casa, né, vendo ela de longe, então a gente já consegue entender ela, né, de uma maneira geral aqui, como uma implantação. E uma imagem aqui, finalzinho de tarde, né, os últimos raios de sol que estão ali na fachada oeste, para a gente poder seguir aqui para ver agora toda a parte do estudo das plantas, né? Gente, vamos lá para o estudo das plantas. A gente acha sempre uma parte muito interessante, essa parte de estudo das plantas, porque a gente passa a entender, né, como essas soluções elas conversam e funcionam. E o pessoal da Andrade Moretti, eles são muito dessa coisa da modulação estrutural, do respeito à estrutura, né, de encaixar mesmo as coisas no existente. Então, isso daqui fica mais em evidência aqui na planta, que é uma planta extremamente racional. A gente tem aqui a suíte que vai ser a suíte master, né, praticamente, com uma cama de casal, um armário. A gente tem tipo um armáriozinho pequeno aqui, que provavelmente deve ser um armário de rouparia e tudo mais. E a gente vai ter acesso ao banheiro, que não é um banheiro pequeno, tá vendo? A gente tem uma cuba de sobrepor, uma bacia sanitária e um chuveiro aqui, um banheiro linear acontecendo aqui. É uma suíte maior, né? Então ela recebe aqui uma poltrona e tudo mais, então uma suíte bem ampla. E o que é legal, né? Você abrindo aqui e aqui você consegue ter uma ventilação cruzada, né? Deixar esse quarto fresco também. E aqui a gente tem a parte da sala de estar, que a gente viu lá, né, que tem a lareira com a TV aqui, e uma cozinha, né, americana com a sala de jantar aqui já acontecendo. Então um espaço bem legal mesmo para uma breve estadia, né, você chamar uma turma para cá, para essa casa é bem legal, porque fica todo mundo integrado nesse núcleo central. E quando você estiver cansado do papo do pessoal, ou você já que estiver cansado e quiser um pouco mais de privacidade, é só correr para o quarto.
E a gente tem um módulo gêmeo aqui na parte oposta, onde a gente vai ter a parte também do banheiro, também um armáriozinho que deve ser uma rouparia, e o quarto aqui que parece que é o quarto das crianças, pelo que a gente viu, é um quarto com beliche e tudo mais, né, que a gente viu nas imagens anteriormente. E agora vamos olhar aqui a questão da parte estrutural da casa. A gente tem o mesmo beiral para frente e para trás aqui, e aqui a gente consegue ver marcado, né, os pilares de madeira aqui, 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 aqui e aqui, gerando um vão livre nesse ponto aqui, né, em relação à casa toda. A gente não tem um outro pilar central aqui, a gente tem um outro pilar somente aqui. E aí a gente tem a divisão em duas janelas aqui, uma janela única para o banheiro, mais duas janelas para a sala de estar, duas janelas para a cozinha, uma janela para o banheiro e duas janelas aqui para a suíte de cá. E aqui na frente a gente vai ter o quê? Mais ou menos de dois em dois. Então a gente tem aquela janela que tem veneziana aqui na frente, né? Nesse ponto. Aqui é uma veneziana, né? Que ela vai deixar esse trecho cego para que você tenha privacidade no banheiro, né? Quando você está na parte de fora da casa. Aqui o pilar central, mais os dois pilares, novamente aquele trecho cego e aquele trecho de vidro com veneziana aqui também para os quartos, né? Da parte da frente. E aqui a rampa de acesso e o varandão em deck aqui na porção frontal. Aqui são imagens e cortes, né, para a gente poder entender um pouco melhor. Tá vendo que a casa é um pouquinho elevada do solo? Isso é uma solução muito interessante por conta de umidade, né, principalmente quando a gente está em área rural, que é o caso de uma chácara aqui. E isso permite, né, que a casa não sofra tanto, né, naqueles períodos de grandes chuvas, né, igual a gente tem aqui, pelo menos na região sudeste, final de dezembro, né, janeiro, onde chove muito aqui. As casas normalmente quando estão em regiões mais úmidas, elas sofrem demais internamente com a umidade. E a gente consegue ver o telhado inclinado, a gente consegue ver as vigas do telhado acontecendo aqui também. Então é um corte bem interessante que a gente consegue entender, né, a casa de uma forma holística aqui. E a parte das imagens, tanto de fachada frontal quanto de fachada de fundos, né? Que a gente tem a janela alta, né? Então vão ser sempre duas janelas para suítes, uma janela para a parte do banheiro, quatro janelas para o trecho da sala e novamente, né? Uma para o banheiro e mais duas para suítes aqui, né? Então esse trecho aqui que eu estou com o mouse sempre vai ser o trecho cego, a gente vai ter o banheiro. Aqui é o trecho dos quartos, né? E nesse ponto central, né? Com quatro esquadrias, a gente tem o trecho da sala integrada. Tá, aqui é um outro detalhe, né? O detalhe que eles deixaram aqui, né? Do arremate da telha e tudo mais. Não vou entrar em maiores detalhes, né? Um detalhe interessante aqui que eles fizeram. E essa imagem aqui eu vou conseguir mostrar melhor aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho melhor, centralizar isso aqui na tela. É como a casa é construída, tá vendo? Então a gente tem pau-drame, depois a parte toda de madeira, sobem os pilares de madeira e as vigas, e depois há o fechamento todo em telha, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da Residência OZ. Eu até acho engraçado esse OZ. Não sei se essa casa foi feita para o Otávio Zarpos, né, da Ideias Arpos, porque o escritor Andrade Moretim conseguiu contribuir, né, e trabalhar naqueles projetos diferentes, né, de edifícios que a gente tem na região da Vila Madalena, em São Paulo, né. Então não sei se às vezes é uma chácara aí do Otávio Zarpos, ele tem essa casinha, ele pediu também para Andrade Moretim ser o responsável por mais esse projeto, mas show de bola esse projeto. Vou deixar todos os créditos aqui, tá? Na parte de baixo aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, tá bom? A gente segue aqui com essa linha de alguns projetos não autorais aqui no canal, para que vocês conheçam todos aqueles projetos que inspiram o nosso trabalho por aqui, tá bom? Um abraço e até a próxima.